Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, o tema vai ser números decimais. É mais uma matéria muito importante, muito utilizada no nosso cotidiano, que a gente precisa aprender direitinho, tá bom? Primeiro, para a gente relembrar o conceito de números decimais, eu trouxe alguns materiais aqui. Trouxe esse material aqui, ó, que vai ajudar a gente a visualizar um pouquinho desse conceito, tá bom? Então, considera que isso aqui, essa fileirinha aqui, ela é uma unidade. Vamos considerar que isso aqui representa uma unidade, tá bom? Se isso aqui representa uma unidade e ela foi dividida em 10 pedacinhos, uma unidade foi dividida em 10 pedacinhos, esse pedacinho aqui representa o que em relação dessa unidade? Em relação a essa unidade? Representa 1 sobre 10, tá vendo? Conseguem perceber que esse pedacinho aqui representa 1/10 dessa unidade? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, ele é o mesmo tamanhozinho disso aqui. Então, ele é 1/10 dessa unidade de medida aqui. E ele também pode ser escrito como 0,1, tá? Se cada um aqui fosse uma partezinha dessa unidade, essa daqui, essa partezinha, representaria o número 0,1, tá bom? Então, isso aqui é uma fração decimal e isso aqui é um número decimal, tudo bem? Vamos explorar mais esse conceito de fração decimal e número decimal. E se a nossa unidade fosse isso aqui? Se a nossa unidade fosse essa plaquinha que foi subdividida em 100 pedacinhos menores. Que parte dessa unidade esse quadradinho representaria? Ó, eu tenho uma parte de um bloco que tem 100 partes. Então, eu tenho 1 sobre 100. Considerando que aqui eu tenho 100 pedacinhos desse daqui, então aqui eu tenho 0,01 unidades, tá bom? Observem aqui que o número de casinhas depois da vírgula é sempre igual ao número de zeros que eu estou colocando aqui, tá bom? Isso não é coincidência, tá? O número de zeros que tem aqui é igual ao número de casas depois da vírgula. Um outro número decimal que a gente vai utilizar muito, mas que infelizmente eu não tenho aqui para mostrar para vocês, é o número que representa 1/1000. Para isso, eu vou contar com a criatividade de vocês, tá? Imaginem que eu tivesse 10 placas dessa daqui coladas, cada uma com 100 unidades. Eu tenho aqui, ó, um desenho dessa figura, mas eu não tenho a figura, tá bom? Vou mostrar para vocês o desenho. Ó, o desenho seria isso aqui, tá bom? Então, nesse desenho, eu tenho 10 placas dessa daqui coladas. E cada placa com 100, então se são 10 placas, o total são 1000 unidades dessa daqui. E se eu quiser destacar um pedacinho dessas 1000 unidades, uma parte de um bloco de 1000 unidades, eu vou destacar 1/1000, que é igual a 0,01. Novamente, desculpa, 0,001. Novamente, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3... Deixa eu só... 1, 2, 3 números depois da vírgula, tá bom? Isso aqui a gente vai utilizar bastante agora. Para a gente saber como arrumar os números inteiros e os números decimais, a gente utiliza, a princípio, até a gente acostumar, uma tabelinha, um quadrinho chamado quadro de ordens, tá bom? O quadro de ordens, ele é formado por uma parte inteira e por uma parte decimal. Entre a parte inteira e a parte decimal, a gente tem esse símbolo aqui, que é uma vírgula, tá bom? Então, na parte inteira, nós temos centenas, dezenas e unidades. Na parte decimal, nós temos décimos, centésimos e milésimos. Óbvio que isso daqui, considerando que os números são infinitos, isso daqui é um quadro pequeno, né? Esse quadro, obviamente, é finito, porque não teria como eu representar infinitos números nesse quadrinho. Mas aqui eu poderia acrescentar, além da centena, eu poderia acrescentar a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar,
a unidade de milhão, a dezena de milhão, a centena de milhão e assim sucessivamente, porque os números são infinitos, tudo bem? Então, daqui para cá também eu tenho mais casas decimais, só que, claro, nesse momento a gente precisa compreender como funciona, então a gente vai usar esse quadrinho, que é o quadrinho com os números que a gente utiliza mais no nosso cotidiano, tá bom? Tá, aqui é dezena, centena, dezena e unidade. Quando eu te der um número que possui centena, dezena e unidade, você vai acrescentar cada um no seu lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo de um número, 358,2. Esse número aqui, eu vou colocar bonitinho aqui no meu quadro de ordens e classes, tá bom? Ó, 3 centenas, 5 dezenas, 8 unidades, aí eu vou colocar minha vírgula aqui, e aqui na parte decimal eu só tenho um décimo, tá bom? Eu só tenho o décimo, que é o número 2, tá bom? Aqui eu poderia completar com 0 ou poderia deixar assim, que não faz a menor diferença. Os zeros depois da última casa decimal não mudam nada, tá bom? Vou dar mais um exemplo aqui, 15,98. Aqui, ó, 15 eu não tenho nenhuma centena, então eu não boto nada. Eu tenho uma dezena, 15 unidades, 9 décimos e 8 centésimos, tá bom? Agora, 2,563, mais um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, eu só tenho unidade, então eu vou colocar unidade. Aqui eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Então, agora minha classe, meu quadro de ordens está todo organizadinho. Vocês podem perceber que a gente dividiu o número da maneira correta e quando a gente vai ler 358 inteiros e 2 décimos, ou também poderíamos ler 358,2. Aqui, 15 inteiros e 98 centésimos. 2 inteiros, 563 milésimos, tá bom? Assim que a gente lê esses números, tudo bem? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários ou me mandar mensagem, tá bom? Vamos seguir com esse conteúdo, porque isso aqui é uma revisão. Agora, o que a gente precisa saber de qual é salteado nesse conteúdo? Daqui para cá e daqui para cá, vocês têm que ser capazes de passar sozinhos, tá? Vocês precisam entender que quando eu tenho um número dividido por 10, um número inteiro dividido por 10, eu preciso reorganizar esse número colocando uma casa decimal depois da vírgula. Se esse número for dividido por 100, são 2 casas decimais. Se for dividido por 1000, são 3 casas decimais. Isso aqui é muito importante. Décimo, centésimo e milésimo correspondem a frações decimais, tá bom? Essa relação aqui a gente vai aprender agora seguindo com a aula, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Conversão de fração em número decimal. Eu ia escrever de fração decimal em número decimal, tá? Esse seria o mais correto, mas ia ficar muito grande. Então, eu coloquei só fração, mas se você quiser escrever aí conversão de fração decimal em número decimal, fica ainda melhor, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma fração decimal? Uma fração decimal é uma fração cujo denominador é 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, todos são frações decimais, tá bom? Transformar uma fração em um número decimal nada mais é do que você se preocupar em colocar o número que está aqui depois da vírgula e organizar da maneira correta. 5 sobre 10 é exatamente 0,5. Por quê?
Porque eu tenho um zero aqui, então eu tenho que reorganizar isso colocando uma casa decimal depois da vírgula, tá bom? Aqui, 2 sobre 100. Observa que eu tenho dois zeros, então eu vou colocar 0, aqui, ó, eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Como aqui só tem um 2, não tem dois números, eu vou botar 0,2. E se aqui fosse 27? Aí eu não precisaria desse zero aqui, eu colocaria 0,27, porque eu já teria dois números, duas casas decimais depois da vírgula, tá bom? Agora, opa, eu botei 100 e 1000. Agora eu tenho 3 zeros. Como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou colocar 0, aqui, ó, tenho que ter 3 números depois da vírgula, então vai ser 008. Gente, prestem atenção, eu não estou falando que a quantidade de zeros que tem aqui tem que ter depois da vírgula, tá bom? Isso é comum vocês confundirem, mas não pode. Não é a quantidade de zeros que tem aqui que tem que ter depois da vírgula. É a quantidade de zeros que tem aqui, é a mesma quantidade de casas decimais que eu tenho que ter depois da vírgula, tá? Agora, às vezes, não dá para você fazer tão intuitivamente, porque tem alguns exemplos que furam isso. Por exemplo, e se eu colocasse 1,3 sobre 10? Eu já tenho uma casa decimal depois da vírgula. Esse zero aqui, ele faz com que eu ande uma casa decimal para cá, tá bom? Vou destacar aqui. Esse zero aqui, perceba que esse zero aqui, finge que tinha uma vírgula escondida aqui, eu andei com ela uma casa decimal para cá e botei um zero. Então, esse zero aqui vai fazer isso aqui com essa vírgula, vai andar uma casa decimal. Então, vai ficar 0,13. Professora, mas tem um zero aqui, duas casas aqui. Só que já tinha uma casa decimal depois da vírgula, entendeu? E essa casa decimal depois da vírgula não tinha nada a ver com esse número. Por isso que agora eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, tá? Mais um, 2,5 sobre 100, por exemplo. Esses dois zeros aqui vão fazer isso aqui andar 1, 2, tá? Essa vírgula aqui vai caminhar para cá, uma, duas vezes. Aí eu vou completar com zero. Aí vai ficar 0,025. Observe, eu tenho dois zeros aqui, eu tenho 3 números depois da vírgula, mas porque eu já tinha um, tá bom? Vou fazer mais um exemplo. 87,3 sobre 1000. A vírgula aqui em cima pode aparecer em qualquer lugar, você tem que saber trabalhar com ela. Ó, 1, 2, 3 zeros, eu sou obrigada a caminhar 1, 2, 3 passos. Então, eu vou botar 0,0873, tá bom? Ó, eu dei 1, 2, 3 passos, completei com zero aqui, ó, os espacinhos que ficaram vazios. Tudo bem para vocês aqui? Preciso que vocês tenham isso na ponta da língua, tá bom? Uma outra coisa que complica quando você vai converter uma fração em um número decimal é quando eu te peço para fazer isso em frações que, quando você bate o olho, você não vê que são decimais. Por exemplo, se eu falar para você assim, converta, exemplo, tá? As frações abaixo em números decimais. Aí você já espera que as frações vão ser denominador 10, 100, 1000. Mas eu, como sou uma moça muito chata, vou colocar assim, 2 sobre 25, 4 sobre 50. Aí compliquei a vida de todo mundo, né? Mas a vida de professor de matemática é assim, a gente gosta de complicar para depois descomplicar, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho nem 10, nem 100, nem 1000, nem 10.000, nem nada que me pareça uma fração decimal aqui. Então, eu penso de início, vou desistir desse problema, certo? Não dá para fazer. Só que não, só que na vida da matemática a gente cria jeitos, maneiras, formas de resolver os nossos problemas. A gente não desiste dos nossos problemas, tá bom? Então, eu vou fingir
que tem como eu transformar isso aqui em 10. Aí na minha cabeça eu vou pensar, 25 vira 10 como? Se isso aqui é uma divisão, eu só posso usar ou outra divisão ou uma multiplicação para trabalhar aqui. E tudo que eu usar aqui no denominador, eu sou obrigada a utilizar no numerador. Então, eu penso, eu vou dividir isso aqui por 2, não vai dar 10. Vou dividir por 5, não vai dar 10. Não vai me ajudar. Aí você vai na sua cabeça criar uma técnica para que isso aqui vire um número decimal. Nesse caso aqui, eu vou já dar uma cola. No início eu vou dar cola, depois vocês vão fazer bastante exercício e já vão ter isso de cor. Mas aqui, ó, eu sei que 25 vezes 4 dá 100. E 100 é uma fração decimal. 100 no denominador. Só que se eu multiplicar aqui por 4, eu sou obrigada a multiplicar aqui por 4. Então, eu vou criar uma nova fração e eu tenho o direito de fazer isso porque nós estudamos no início do bimestre que quando nós multiplicamos ou dividimos em cima e embaixo, numerador e denominador pelo mesmo número, nós estamos criando frações equivalentes.